Está no ar mais um Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, aqui do Simers. Eu sou a Bruna Tertuliano. Olá, eu sou a Mônica Berg, nós somos diretoras aqui no Simers. Nosso podcast, ele fala sobre assuntos diversos, variados, e o nome dele, Fronteiras da Saúde, porque a gente fala de várias profissões que atuam na área da saúde e que fazem fronteira. Dentro disso, hoje o nosso tema é uma área que várias profissões acabam atuando, que é a tricologia, né? Então, hoje nosso tema versa sobre cabelos, versa sobre toda essa parte de tricologia. E para conversar sobre cabelos, hoje a gente recebeu uma médica, dermatologista, a doutora Soraya Ribeiro Bainin. Seja muito bem-vinda, Soraya. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada pela tua presença, Soraya. E já vamos começar, vamos ficar num bate-papo interessante mesmo. Começando, então, bem pela base. Tricologia. O que é a tricologia e por que ela é uma área feita por médicos dermatologistas? Ok. A tricologia, ela não é uma especialidade médica, mas ela é uma área de atuação médica e principalmente da dermatologia que visa o diagnóstico e o tratamento de doenças e alterações dos cabelos, dos pelos corporais, do couro cabeludo e da haste do fio. Ela é um pouco invadida por outras especialidades e por diversas especialidades, visto que a gente tem os cuidados capilares com profissionais não médicos e que eles, uma vez identificando alguma alteração, tentam, num primeiro momento, corrigir, orientar e num segundo momento, acho que na falta de resposta, aí conduzem para um tratamento médico. Muitas vezes a tricologia também ela é vista, eu acho que pela população geral, como simplesmente um tratamento estético, mas a gente sabe que muitas vezes o cabelo ele é um marcador de saúde. Então, a gente precisa diagnosticar se existe alguma doença, alguma patologia por trás dessa alteração capilar de queda, de enfraquecimento, de falta de crescimento dos fios ou de perda de pelos, que possa significar, que possa indicar uma doença sistêmica que precise ser tratada, que precise primeiro ser diagnosticada para então ser corretamente tratada. E aí a gente tenha um resultado sistêmico que vai se refletir no cabelo, e posteriormente na estética do paciente. Soraya, me diz, qual a principal queixa dos pacientes no consultório? A principal queixa, perda capilar, né? Queda de cabelos ou perda de cabelos, esse termo às vezes ele se confunde. É diferente? Sim, porque a queda capilar, é uma queda propriamente dita de fios, uma queda geralmente mais aguda. E a perda capilar, que seria da calvície, da alopecia, da perda androgenética, o cabelo, ele, na maior parte das vezes, ele cai na sua velocidade normal, mas ele tem um problema na sua reposição. Então, não é um aumento de queda, mas é uma perda capilar. Entendi. E essa é o principal motivo de consultas, é a calvície, a perda androgenética dos fios. Mas também é muito comum eflúvios, que são as quedas agudas, alopecia areata, caspa, oleosidade, descamação de couro cabeludo e as perdas cicatriciais, que são também super importantes do ponto de vista que a gente precisa de, quanto mais rápido a gente trata, menos sequelas o paciente vai ter, porque uma vez perdido aquele folículo, ele não é reposto. E o atraso no diagnóstico disso compromete a saúde do paciente. São as principais. Dentro da queda de cabelo, a gente sempre vai ter uma doença associada ou ela pode ser um sinal normal, assim? Não, nem sempre a gente tem uma doença associada. E acho que o ponto importante é a consulta médica, a consulta
dermatológica, a parte da tricoscopia, do exame do couro cabeludo, da haste do cabelo, ela vai ou confirmar uma doença, ou ela também vai afastar uma doença e vai tranquilizar o paciente. Olha, é uma queda sazonal, que é uma queda relacionada a alguma estação do ano que se perde mais fios, mas esses fios eles vão ser recuperados, tu pode ficar tranquila e seguir a tua vida, e talvez isso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ocorra novamente. A gente examina novamente para ter certeza que está tudo bem, mas isso não vai te deixar careca. Esses fios eles vão ser repostos, eles vão voltar a ter volume, preenchimento. E quais os primeiros passos na investigação médica de um paciente que chega com essa queixa? A investigação médica, com certeza, acho que é a anamnese, né? Uma boa anamnese, uma boa história, ter tempo, escutar o paciente, entender qual é o contexto dessa perda, dessa alteração de cabelos. Depois de uma adequada anamnese, o exame do couro cabeludo a gente chama de tricoscopia do couro cabeludo. A gente examina com um dermatoscópio, que é uma lupa de ampliação, onde a gente consegue ver a superfície do couro cabeludo, a abertura folicular, de onde emerge a haste ou a falta dessa haste, né? Sim. Se existe esse folículo, se ele ainda existe ali, se o folículo ele já desapareceu, se ele morreu, se ele atrofiou, se por um motivo ele não está mais ali. Muitas vezes são solicitados exames complementares, exames laboratoriais de sangue, e em algumas ocasiões a gente faz biópsia também de couro cabeludo para confirmar algum tipo de diagnóstico. E dentro dessa gama de doenças e alterações, quais são as doenças mais comumente associadas à queda de cabelo? Doenças do couro cabeludo ou doenças sistêmicas, Mônica? Não entendi. As duas, doenças sistêmicas, Bom, principalmente. as sistêmicas têm... Eu digo que o dermato, ele faz muito, às vezes, diagnóstico da parte da endocrinologia, da parte da reumatologia. A gente diagnostica através dessa perda de cabelo, mas não é a gente que vai tratar, a gente vai encaminhar para que existe uma alteração. Sim, alterações hormonais, muitas vezes alteração de minerais, assim, ferro, a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o programa, e endocrinológicas. E reumatológicas, as colagenoses muitas vezes vêm acompanhadas de bastante perda capilar. Foi isso que tu falou antes, que o cabelo é um marcador de saúde. É um marcador de saúde. Ele vem quando algo interno não está ok, não está corrigido. A gente tinha falado do ferro, mas alterações de tireoide, alterações de lúpus, de doenças reumatológicas. E o cabelo sofre. O cabelo reflete, com certeza. O folículo piloso, ele é um mini órgão, né? Mas ele tem uma taxa metabólica ali, a produção dele, tanto na fase de crescimento, quanto na fase de repouso, quanto na fase de queda. Ele está sempre ele é extremamente sensível a alterações do corpo. Então, isso quando o paciente chega com essa queixa de queda capilar, né? Seria um marcador de algo que está acontecendo fisiologicamente. Então, é diferente tratar o sintoma e tratar a causa do sintoma. A causa é a queda. Desculpa. O sintoma é a queda. O sintoma é a queda. A causa, ela pode ser, assim, existem centenas de causas, né? E nem sempre para um médico, para um dermatologista, vai ser fácil chegar nesse diagnóstico. Tanto que a gente usa de exame físico, a gente usa exame complementar de laboratório. A gente usa histopatologia, que seria a biópsia. E, às vezes, mesmo assim, a gente fica num limbo de diagnóstico. Não é fácil para a gente. Eu lido só com cabelos. Hoje eu não atendo outras áreas da dermatologia. E nem sempre é fácil. E a sensação que eu tenho é que, às vezes, parece que está cada vez mais difícil. E tanta gente por aí simplificando tanto, né? Popularizado, né? Às vezes, assim, tá cheio de, sei lá, de pseudo-especialista e que generaliza a queda de cabelo, a perda de cabelo como algo que vai ser tratado de uma única forma, com uma única solução, com resultado garantido.
Não é assim. É muito Isso pode ser muito grave, né, doutora? Ai, resultado rápido. Não é assim. Infelizmente, não é assim. Mas, felizmente, cada vez mais na medicina, a gente enxerga o cabelo como... com mais... Com mais que importância? Palavra? Não. A gente... cada vez mais na medicina e na dermatologia, a gente consegue enxergar com otimismo o tratamento das perdas capilares. Há alguns anos atrás era assim, tu tem perda capilar, tu é careca, sinto muito, tu vais ficar assim pro resto da vida. Hoje não, a gente consegue diagnosticar e através de um diagnóstico correto, o problema, ele todo vem através do diagnóstico correto. Sim. Ele vai conduzir ao tratamento ideal. Se a gente pega tratamento genérico, que serve para todos, ele vai estar tentando tratar um sintoma, mas se a causa não for corretamente tratada, é por isso que antigamente acho que não se fazia esse diagnóstico tão apurado, tão minucioso, que se achava que era desestimulante tratar cabelo e poucos dermatologistas tratavam cabelo. Hoje, cada vez mais a gente vê no consultório de dermatologia, com muita frequência, os pacientes procurando e tendo ótimos resultados. Tempos atrás era a genética te define, agora não é mais isso, né? Isso. É bem isso, a genética, enfim, condições do teu ambiente te definem, agora já não é mais por aí. A gente tem um termo bem popular de internet, que é o tal do terapeuta capilar, né? Isso é difícil a gente distinguir o que é um, o que é outro, quem que é o realmente... Aquilo que eu te falei, a parte tricologia, ela é vista pela população geral, e isso as pessoas são leigas, as pessoas entendem, acreditam no que ouvem, né? E a parte de tricologia, ela é vista, no geral, como algo simplesmente, puramente estético. E o terapeuta capilar qualquer pessoa pode ser um terapeuta capilar, né? Eu costumo falar para os pacientes que terapeuta capilar é aquele que vai tratar da qualidade do fiozinho lá, né? Então, uma hidratação, daqui a pouco um tratamento para modificar essa estrutura. Os cabeleireiros são extremamente importantes. Exatamente, são muito importantes. Os meus cabeleireiros, eu sou extremamente fiel aos meus cabeleireiros. E eles são extremamente competentes. E, assim, são meus amigos. Porque eu acho que o cabeleireiro, principalmente para nós mulheres, ele se tu tens um bom... Ele pode acabar com o teu cabelo. E ele pode salvar o teu cabelo no momento que ele conduz a parte que é dele, que é propriedade dele. O embelezamento da haste, o cuidado da haste. Um cuidado genérico com o couro cabeludo. Mas quando ele tem aquela responsabilidade de enxergar que tem algo estranho, ele vai conduzir para uma avaliação dermatológica. Exatamente. E, doutora, quando a gente tem, assim, essas pílulas mágicas faladas, pessoas não aptas ao diagnóstico, que fazem diagnósticos, tratamentos que, de repente, não seriam os melhores ou os mais interessantes, quais os riscos para o paciente? Bom, eu acho, Bruna, o principal risco para o paciente é fazer um tratamento que não é o ideal para o caso dele. E nesse tempo de tratamento, ele perde definitivamente os fios. E perde dinheiro. Muitas vezes perde saúde. Vamos lá, assim, de tratamentos genéricos via oral. Tu fica tomando algo que tu acha que tá te trazendo benefício, tu tá investindo uma grana nisso. Tá indo tudo pelo xixi. E nada está sendo, assim, absorvido e funcionando efetivamente. Dos tratamentos tópicos, boa parte deles não funciona. E dependendo da causa, dependendo do diagnóstico. Dos tratamentos de procedimentos, bom, às vezes vem complicações como infecções de couro cabeludo, queimaduras de couro cabeludo pelo uso, às vezes, de lasers. E existem as perdas, principalmente as cicatriciais, ela está contraindicado, por exemplo, de fazer
agulhamento. Então, muitas vezes, quando tu vai fazer esse tratamento de uma forma inadequada, tu vai acelerar o processo de perda, de fibrose, né? De perda definitiva do cabelo. Então, o diagnóstico correto pode ele ser é grave, mandatório. Né? Sim, sim. Uhum. A gente vê muito perfil de internet oferecendo muita coisa, né? Infelizmente, a gente vê tratamentos e pílulas mágicas e tudo isso aí que a gente está falando, né? Onde é que está esse limite de orientação ao cliente, né? Sobre uma queda capilar, sobre algum problema e o exercício legal da medicina? Qual que seria esse limite? Difícil. É bem difícil esse... Inclusive, há um tempo atrás, eu fui fazer um curso de terapeuta capilar para não médicos, né? E o que mais me assustou, eu não concluí ele. Mas o que mais me assustou foi não médicos falando em diagnóstico. A gente sabe que o diagnóstico é uma conduta médica, assim como a prescrição de tratamentos também é. Então, talvez assim... aquela fórmula da vizinha, ela quer ajudar, porque o sintoma é o mesmo, mas o sintoma, geralmente ele vai vir como queda de cabelo ou perda de cabelo, mas a causa disso, elas são tão variadas, né? E a gente precisa identificar corretamente essa causa para poder tratar. E o leigo não tem essa capacidade de executar um diagnóstico. E que muitas vezes no cabelo, como a gente estava conversando, vai muito além do cabelo. A gente precisa examinar detalhadamente o couro cabeludo, mas a gente precisa investigar alterações sistêmicas para confirmar ou para descartar. A gente precisa biopsiar. Isso vai muito, muito além do sintoma igual a da minha amiga, a da minha vizinha, ou ao do cliente, veio com o mesmo sintoma, tomando tal tratamento, que deu efeito. Isso é para ele, né? Sim. A gente precisa personalizar, individualizar e tratar cada pessoa como única. E tu já teve algum paciente, assim, algum exemplo pra gente ilustrar de pessoas que perderam saúde nesse processo? Que foram... Já, sim. Principalmente, assim, os pacientes que têm um diagnóstico que é endocrinológico ou que é reumatológico, às vezes o paciente é um paciente lúpico que tem lúpus e não está tratando. E está indo num outro profissional inapropriado e deixa passar uma condição de saúde. Como é que a gente pode orientar esse paciente, ele saber o que ele está buscando, né? Saber onde ele deveria buscar, se já está na hora dele buscar um tratamento médico ou se ele ainda pode ficar na dica no tratamento do terapeuta capilar, no tratamento mais... sem ter um diagnóstico por trás. Como orientar isso? Qual é o momento? É normal que a gente perca cabelos sem que isso represente uma doença. Então, todos nós perdemos todos os dias de uma forma fisiológica, de uma forma saudável, pelo ciclo capilar, em torno de 100 fios por dia. Quando a gente lava o cabelo, esse número ele pode subir de uma forma que não represente doença até 300 fios ao dia. Agora, se essa queda aumentada, ela vem durando semanas, ou se ela não está vindo acompanhada de fios novos, ou se, embora não tenha uma queda aumentada, o volume capilar está diminuindo cada vez mais de uma forma persistente, bom, acho que é momento de procurar uma avaliação, um atendimento médico de qualidade. Perfeito. E, doutora, a gente falou, né, das pílulas mágicas, a gente sabe que o Instagram, o TikTok estão aí expondo várias oportunidades de charlatanismo e de caminhos mais fáceis. Tu acha que quando a gente fala em estética, a população fica mais vulnerável a cair nessas histórias da carochinha? Bruna, para mim o cabelo ele vai muito mais além da estética. Porque ele tá muito ligado à autoestima, à confiança do paciente, a forma como o paciente se vê inserido
no meio profissional, no meio social. Então, às vezes, a oferta de receitas ou de soluções rápidas, milagrosas para esse paciente toca muito ele. E ele tem muitas vezes vergonha de expor, talvez de forma consciente, talvez não, mas assim, se eu marco uma consulta é porque eu tenho uma doença capilar, né? Então, talvez, se eu comprar o produto que eu vi no Instagram, no TikTok, isso vai me ajudar, porque quem anunciou é super comunicativo, parece super querido, e talvez isso seja suficiente. As pessoas... O cabelo, além da estética, ele mexe muito com essa autoestima, e isso faz com que o paciente, acho que, busque resultados promissores, resultados imediatos, e aí acabe caindo, às vezes, numa furada que vai retardar o diagnóstico e que muitas vezes pode comprometer o resultado do tratamento. Redes sociais nos trouxeram muita informação, muita desinformação, muito tudo, né? Muito mar de possibilidades, como a gente falou. E como a gente pode orientar esse paciente para ele não cair nessas ciladas, para ele não cair nessa propaganda enganosa? Como é que a gente pode dar uma dica assim, não vai por ali porque isso não é real? Isso nem sempre é fácil, Mônica, porque às vezes nós temos dificuldade, nós somos bombardeados de informação pela indústria farmacêutica, pelos representantes de tecnologias, que às vezes nos apresentam estudos que eles apresentam como um estudo científico, mas que a gente sabe que tem uma evidência quase que inexistente, né? E às vezes eu tenho a sensação que tentam nos fazer de trouxas, e a gente tem conhecimento para julgar isso. Para o público leigo, eu acho que é um pouco, ou talvez seja bem mais difícil ainda. Mas a gente precisa diferenciar, ou a gente precisa ligar o alerta quando oferecem tratamentos com 100% de garantia, tratamentos com resultados garantidos. Muitas vezes, acho que, às vezes, depoimentos de pacientes, de pessoas que consumiram aquilo e tiveram um bom resultado, mas são depoimentos isolados, são casos isolados. Aquilo que diz que vai resolver de uma forma muito rápida, não é verdade, não é assim que funciona. Sim. Seria bom que fosse, seria ótimo, mas infelizmente não é. Interessante isso, né? E as pessoas sempre procuram o caminho mais fácil. O caminho é o mais fácil, o mais rápido, mas não é o melhor. E falando para os pacientes, doutora, qual é o momento de procurar o dermatologista, de entender quando não está normal a relação do cabelo e está na hora de consultar sim, de repente passar por essas barreiras da autoestima e procurar o especialista? Quando essa perda ela é persistente, essa queda de fios, talvez quando você tem uma queda aguda de fios e que persiste durante semanas, ou quando o volume, a quantidade capilar está cada vez mais diminuída, o cabelo está cada vez mais ralo com o passar do tempo. E muitas vezes os pacientes sempre tentam alguma coisa fórmula, alguma vitamina. E, bom, tentou isso. E a gente precisa ser realista, porque isso se a gente disser, não, ninguém faz isso. Mentira, as pessoas fazem, todos fazem. A maioria faz. E quando isso perdura por semanas, meses, é momento de procurar um médico, sim. Perfeito. Bom, a conversa tá linda, maravilhosa, mas a gente começa a se encaminhar para um final, assim. Quero que tu deixes uma mensagem para quem ficou com essa... tá enfrentando queda de cabelo, perda capilar, quem tá com essa vergonha. Uma mensagem para quem tá com essa ansiedade por ter essa situação. Bom, a perda de cabelo, ela vai muito além do que a gente enxerga como uma mera estética, como algo fútil, como algo supérfluo. Ela representa um problema
uma diminuição da autoestima de todos. E muitas vezes ela funciona como um marcador de saúde, ela pode nos levar a diagnósticos de doenças. E na maior parte das vezes, a gente consegue reverter, tratar e melhorar esses cabelos. A medicina enxerga hoje de uma forma muito positiva o tratamento da tricologia. Ou com tratamento clínico, ou com tratamento cirúrgico, com transplante capilar, a gente melhora boa parte desses pacientes. Então, procurar um atendimento médico, procurar um atendimento dermatológico, ele pode ir muito além de procurar. O tempo, ele vale muito o cabelo, porque muitas vezes a gente deixa passar muito tempo e a gente acaba perdendo a vitalidade do folículo piloso. Então, uma queda um pouco mais persistente, um incômodo um pouco mais persistente, fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico correto, vai levar a maiores chances da gente ter sucesso nesse tratamento capilar. Ótimo. A gente nem falou muito aqui sobre isso, mas assim, como saber se a pessoa que está sendo buscada, se o médico que está sendo buscado é um dermatologista e que ele está na área da tricologia? Acho que isso é importante também a gente saber a real situação de quem está sendo buscado, né? Médicos no Conselho Regional de Medicina, aí as especialidades no CFM, busca por médico, geralmente tu consegue, através do nome, ver... Consegue ver se tem o tal do RQE, né? O Registro de Qualificação de Especialidade. Isso é importante também. Muitos doutores no Instagram não são médicos, né? Isso é importante lembrar. Exatamente. Então, Soraya, foi muito bom esse papo. Eu agradeço muito a oportunidade. Foi muito interessante mesmo. E a gente sempre faz uma pergunta aqui para os nossos convidados. A gente parte do princípio que estamos disseminando boas informações, uma dose de cultura. E a gente sempre pergunta para o convidado também um livro que ele acha que fez parte da sua vida, que foi importante na sua formação ou no seu caminho, ou simplesmente que as pessoas deveriam ler. Um livro que marcou. Com certeza, O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento. Não sei se alguém já falou, mas eu acho que ele conta muito histórias. E a gente começou falando assim, eu não lembro qual de vocês, as duas me perguntou assim, como a gente começa uma abordagem de cabelo? Ouvindo o paciente pela anamnese. Então, eu acho que se a gente pudesse extrapolar isso para a medicina, ele conta, além de ser um autor gaúcho da nossa cultura, mas ele conta histórias, ele conta as vidas, ele conta como as decisões elas impactam ao longo do tempo. E é um livro que são 3, na verdade, é a trilogia, né? Eu já li mais de uma vez e eu gosto muito. Ótima escolha. E para fechar o nosso circuito de literatura, Clubinho do Livro, nós deixamos como presente, pela participação aqui no nosso podcast, um livro indicado por outro convidado. Que legal. Que eu achei bem interessante. Bom, muito, muito obrigada mesmo, Soraya. Acho que foi uma conversa bem legal, bem esclarecedora, bem clara para quem quer sair um pouquinho dessas ciladas de internet, né? Isso é bem importante. Tricologia é um assunto que está bombando em rede social, alta, né? Tá? Realmente tem muito, muito, muito material. Eu sou dermato e eu também vejo isso com os meus pacientes. Os pacientes, eles estão literalmente bombardeados por informações que não são reais. E chegam com tratamentos de sites, chegam com... Infelizmente tem, né? Coloca lá no site o que tem, né? Vem com a receitinha até. Então, pronta. Né? Então, a busca pelo médico, E muitas vezes a desinformação, porque eles constroem a venda de algo que não tem evidência e destroem tratamentos que são feijão com arroz, que são importantes, que têm embasamento científico, que têm segurança comprovada. Exatamente. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo tempo, pela conversa maravilhosa. Obrigada mesmo. E você, continue nos acompanhando pelas redes sociais do Simers, no Instagram, YouTube e o Spotify.